Olá, eu sou a professora Ivona e hoje eu estou aqui para deixar uma dica de português. Algumas expressões na língua portuguesa, elas sempre geram dúvida quanto ao seu uso. E hoje nós estamos aqui para analisar, para estudar duas dessas expressões. Que uma é o para mim e a outra é o para eu. Em relação a essas duas expressões, é muito comum nós escutarmos vários comentários. Eu, por exemplo, já escutei, inclusive, que o para mim não existe. Uma informação totalmente equivocada. Por quê? Porque as duas expressões, elas existem sim na língua portuguesa. Também já escutei pessoas mencionando que o para mim sempre nós vamos utilizar no final da frase junto do ponto e o para eu nós vamos utilizar antes do verbo. Correto. Essa informação ela procede, só que nem sempre. Por quê? Por que eu digo que nem sempre? Porque na língua portuguesa, uma mesma frase ela pode ser escrita mais de uma maneira. E no decorrer da aula, eu vou demonstrar, vou colocar ali um exemplo para vocês observarem de como isso é possível na nossa língua. Então vamos lá, o que os gramáticos, o que a regra diz? A regra diz que nós utilizamos o para mim quando este assume a função de objeto dentro da frase e utilizamos o para eu quando este assume a função de sujeito. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, como eu vou saber o que é um sujeito, como que eu vou saber o que é um objeto? Gente, é muito fácil. Eu sempre recomendo, quando vocês precisarem analisar uma frase, que vocês comecem analisando pelo verbo. Aí vocês estão aí apavorados, pensando, nossa, mais uma informação é muita coisa para a minha cabeça, mas é muito fácil. Vejam só. O que é o verbo? O verbo é aquela palavrinha que ele expressa uma ação, tá? Eu sei que tem gente que não consegue perceber essa ação, então o que eu digo? É aquela palavra que a gente consegue flexionar, ou seja, consegue conjugar. Veja no exemplo. Eu comprei uma caneta para meu filho. Eu tenho o verbo comprar. Eu comprei. Mas eu também posso dizer, nós compramos. Perceberam? Eu consegui flexionar. Logo, é meu verbo. Então, encontramos o verbo. Agora, como que a gente faz para achar o sujeito? A gente faz a pergunta para o verbo. Quem comprou? Eu. Fui eu que pratiquei a ação. Eu sou o sujeito. E eu comprei para quem? Eu comprei para meu filho, meu objeto. Então, eu acredito que com este exemplo vai ser mais fácil de vocês identificarem estas funções dentro das frases que nós vamos analisar a seguir. Aqui eu coloquei duas frases para nós analisarmos juntos, segundo a norma padrão. Então, a primeira frase, precisa estudar para mim ser aprovado ou precisa estudar para eu ser aprovado. Percebam que ali eu tenho o verbo ser. Quem precisa ser aprovado? Eu. Eu sou o sujeito. Eu estou praticando a ação. Na segunda, você pode comprar a passagem para eu ou você pode comprar a passagem para mim. Aqui, qual o verbo que nós temos? O comprar. Quem pode comprar? Você. Você é o sujeito. Pode comprar para quem? Para mim. Mim, para mim, é o objeto da frase. Então, as frases corretas, elas ficam, preciso estudar para eu ser aprovado e você pode comprar a passagem para mim. Aqui eu trouxe separado, né, as duas expressões, coloquei mais dois exemplos de cada para ajudar na fixação deste conteúdo. Então, como eu já mencionei antes, o para eu nós utilizamos quando o eu assume a função de sujeito da frase. Então, no primeiro exemplo, ela trouxe a laranja para eu descascar. Ali nós temos o verbo descascar. Quem vai descascar? Eu. Eu sou o sujeito. Eu estou praticando a ação. Na segunda, pediram para eu apresentar a proposta. Eu tenho o verbo apresentar. Quem vai apresentar a proposta? Eu. Eu também sou o sujeito. Eu estou praticando a ação. E na segunda expressão, no para mim, como eu também já havia mencionado, que ele é utilizado quando este assume a função de objeto, no primeiro exemplo, ele contou tudo para mim. Qual o verbo que eu tenho ali? Contou. Quem contou? Ele. Ele é meu sujeito, ele está praticando a ação. Contou para quem? Para mim. Então, para mim
é meu objeto, é o objeto da frase, ele desempenha a função de objeto. Maria enviou uma carta para mim. Qual o verbo que nós temos aqui? Enviou. Quem enviou? Maria. Maria é meu sujeito. Enviou para quem? Enviou para mim. Para mim é o objeto da frase também, desempenha a função de objeto. Agora vocês devem estar pensando, nossa, é muito fácil usar essas duas expressões. Mas aí eu coloquei uma atenção aqui para vocês, uma observação. O que acontece aqui no primeiro exemplo? Percebam, a primeira frase é comum, muitas pessoas olham e pensam, jogar ali é um verbo, então é para eu. Só que o que acontece ali? Eu tenho uma pausa. E esta pausa, ela é demarcada por uma vírgula. Quando isto acontece, significa que algo pode estar deslocado na minha frase. Então, eu poderia dizer, jogar bola é mais divertido do que pular corda para mim. E está correto. Então, o que acontece aqui? Qual que é o meu verbo? É o é. O que é mais divertido? Jogar bola? Jogar bola é o meu sujeito. É mais divertido para quem? Para mim, meu objeto. Então, por isso que nós utilizamos para mim e não para eu. A seguir, ali eu escrevi a mesma frase e de formas diferentes. Lembro que lá no início eu tinha mencionado para vocês que eu ia demonstrar, colocar um exemplo de como isso era possível. Então, aqui está. Eu coloquei na primeira frase o para mim no início da frase, na segunda o para mim junto do ponto no final, e na terceira, para mim, no meio da frase. Então, ali na primeira, de novo, nós temos uma pausa demarcado pela vírgula, como na primeira frase, no primeiro exemplo. Para mim, estudar é importante. Estudar é importante para mim. Qual o verbo que nós temos aqui? O é. O que é importante? Estudar. Então, estudar é o meu sujeito. É importante para quem? Para mim. Para mim é o objeto. E na última frase eu coloquei, é importante para mim estudar. Eu coloquei o para mim no meio da frase. Aí vocês podem estar pensando, tá, mas não poderia colocar uma vírgula ali para facilitar? Aí eu digo que não. A gente não pode, por quê? Porque se nós colocássemos uma vírgula ali, nós estaríamos infringindo uma regra básica da língua portuguesa, que seria separar o sujeito do verbo. Então, não dá. Isto a gente não pode fazer. Aqui, eu trouxe dois exemplos, duas frases que eu acredito que elas são clássicas, de equívocos na fala, na escrita das pessoas em geral. A primeira frase ali é muito comum nós escutarmos as pessoas dizendo, não há mais nada entre eu e você. Totalmente equivocado. Por quê? Porque a forma correta é, não há mais nada entre mim e você. Por que nós utilizamos o mim e não o eu? Porque, observem ali, tem o entre, que eu coloquei em amarelo. O que é o entre? O entre é uma preposição. E o que a regra diz? Que depois de uma preposição, a gente sempre usa o mim, o pronome oblíquo. Então, nós vamos utilizar o mim e não o eu. Não há mais nada entre mim e você. Já no segundo exemplo, eu comprei um caderno para eu fazer anotações. Observem. É um exemplo muito semelhante aos que nós já vimos anteriormente, só que eu não mencionei a questão da preposição, porque eu acredito que agora seja mais fácil de vocês identificarem para analisar na frase, tá? Então, aqui o para é uma preposição também, só que o que acontece de diferente dessa segunda frase para a primeira? Na primeira, observe que ali depois do mim, no espaço que seria para completar, tem um e. Na segunda, ali depois do espaço, nós temos um verbo, que é o verbo fazer. O verbo fazer, ele requer um sujeito. Quem vai fazer as anotações? Eu. Eu sou o sujeito. Eu vou praticar a ação. Então, o eu, que é o pronome reto, ele passa a ser o sujeito do verbo. E o que a regra diz? Quando o eu, ele passa a ser o sujeito do verbo, esta regra, ela prevalece
em relação à regra da preposição. Então, por isso que nós falamos, eu comprei um caderno para eu fazer anotações e não eu comprei um caderno para mim fazer anotações. Nunca falem isso. Então, resumindo o que nós vimos na aula de hoje, o para mim a gente utiliza quando ele assume uma função de objeto e o para eu quando ele assume uma função de sujeito da frase. A dica que eu deixo hoje para vocês é que o mim, sempre vocês lembrem que o mim ele não faz nada, ele não pratica nenhuma ação. Quem faz sou eu, quem vende sou eu, quem compra sou eu. É sempre eu que vou praticar a ação. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.